Olha, a Câmara Municipal realizou uma audiência pública com o objetivo de discutir o edital de licitação que direcionará o processo de concessão dos serviços de transporte coletivo aqui da nossa capital. A audiência foi convocada pelos vereadores Dilemário Alencar e Diego Guimarães. E o repórter Paulo Coelho está nesse momento ao vivo na Câmara Municipal e traz todas as informações direto ao vivo daí, ô Paulo. É com você, amigão. Boa tarde. Mais uma vez, boa tarde a você, Guilherme. Mais uma vez, boa tarde a você que nos assiste pelo SBT Comunidade. Retornando aqui da Câmara, a audiência está no finalzinho, a audiência pública está no finalzinho e a gente vai trazer um pouco do que rolou até agora quanto a essa audiência pública que está acontecendo no plenário das deliberações aqui na Câmara Municipal de Cuiabá. Um dos autores desta audiência é o vereador Dilemário Alencar do PROS, que está aqui ao meu lado. Atingiu o seu objetivo, já dá para falar que já atingiu, porque a gente viu ali representantes do Ministério Público, o doutor Roberto Turim, inclusive, já saiu, né, mas participou praticamente toda a audiência. Tem a Arsec, tem o Antenor Figueiredo também aqui da CEMOB, enfim, tem principalmente representantes da comunidade, enfim, o que o senhor pode dizer quanto a essa primeira audiência pública? Olha, a audiência foi muito importante, teve a presença maciça da sociedade civil organizada, como você disse, do Ministério Público, da OAB, da Arsec, do Tribunal de Contas, enfim. E aí o que mais importante é que nós abrimos espaço de forma democrática para o secretário de Mobilidade Urbana expor as suas teses, as teses da Prefeitura sobre a concessão e nós pontuamos, levamos a voz da população, principalmente no sentido, a grande reclamação, uma das reclamações é sobre o prazo excessivo dessa concessão que a Prefeitura quer fazer por 30 anos. Muitos apontaram que isso é muito excessivo, de 20, podendo ser prorrogado por mais 10. Então nós vamos fazer uma contraproposta para que essa licitação, essa concessão possa ser de 10 anos, prorrogado por mais 5 anos. Também a questão da climatização. A Prefeitura aponta no edital que será uma exigência mínima de 30% dos ônibus com ar-condicionado. Nós tiramos a propostas para a Prefeitura avaliar que comece, né, pelo menos com 70% de ar-condicionado nos ônibus. Também a questão da Prefeitura avaliar critérios de idoneidade e também de histórico, de bons serviços prestados ao serviço do transporte coletivo pelas empresas que vão se habilitar na licitação. O histórico das empresas. O histórico, né? Porque foi apontado muito na audiência que se permanecer essas atuais empresas que têm um histórico de prestação de serviço muito deficiente, há muito tempo aqui de Cuiabá, praticando a política perversa de apenas aumentar a tarifa e não ter qualidade no serviço, não vai adiantar muita coisa. Então, foi importante e também foi criado um fórum representativo das entidades, um fórum permanente, constituído por entidades representativas da sociedade, onde vai compilar todas as propostas levantadas na audiência. Esse fórum vai se reunir com o secretário de Mobilidade Urbana e também com o Ministério Público, doutor Roberto Turim, para ver o que é possível aditar ou retirar do edital publicado no último dia 24 de maio pela Prefeitura. O importante é que nós colocamos com muita clareza que nós queremos que essa licitação ocorra, mas de forma transparente, onde garanta que as empresas que vencerem essa licitação efetivamente tragam melhorias para os usuários do transporte coletivo. Ok. O Agnello, tem uma participação que a gente fez, um trabalho que a gente fez hoje pela manhã. Eu fui às ruas aqui em Cuiabá para ouvir as pessoas o que elas acham desse vai e vem no valor da tarifa do transporte coletivo. Uma hora está assim, outra hora está assado. E aí a gente foi ouvir no Fala Povo desta manhã quanto a essa situação da tarifa de transporte coletivo. A gente vai chamar essa matéria, pequena matéria, e na sequência a gente volta aqui com o Antenor Figueiredo, que é o secretário da CEMOB, para falar a posição da Prefeitura depois da realização dessa audiência pública aqui na Câmara. Você deve se lembrar, num passado não muito distante, nós já abordamos esse assunto aqui. O preço da tarifa do transporte coletivo em Cuiabá era de R$ 3,85, lembra? Aí depois elevou-se para R$ 4,10, baixou-se para R$ 3,85, elevou-se novamente para R$ 4,10, R$ 3,85 de novo e agora, outra vez,
R$ 4,10. É um jogo de estica e puxa, tira daqui, coloca ali. E o povo, como fica? O povo tá com a corda no pescoço? Tá com a corda no pescoço. R$ 4,10. 4,10 é muito caro, tá com a corda no pescoço. Se brincar, o povo vai ter que andar a pé de novo. A qualidade do transporte coletivo não compete com o valor, porque assim, eles não estão respeitando mais nem a população. Eles aumentam na calada da noite e o povo fica sem saber. Quando você vê, já aumentou. Quem trabalha e a empresa faz a correção, tudo bem, mas e quem não trabalha? Quem é autônomo, quem precisa tirar do seu bolso para pagar? Né? Então isso aí fere o orçamento da população e eles precisam melhorar a qualidade. É pegadinha isso aí, 4,10, 3,85, 4,10, 3,85 e ninguém resolve nada essa situação. Eu acho que é um pouco pesado para o cidadão que trabalha, né? Porque a nossa renda já é pouca, né? A renda de todos nós, ela é bem limitada. Então, assim, deveria ter um acordo, ser um valor mais justo, né? Para todos, né? É mais ou menos assim que E a qualidade do transporte? Olha, a qualidade fica a desejar, né? Bem, você acompanhou aí o posicionamento de pessoas falando nas ruas de Cuiabá quanto à tarifa do transporte coletivo. Esse vai e vem, 3,85, depois 4,10, recurso daqui, recurso da colar. E agora a gente, depois de ter conversado aqui com o Dilemário Alencar, que é o autor da audiência pública, do pedido dessa audiência pública, vamos conversar agora com o secretário da CEMOB, Secretaria de Mobilidade Urbana aqui do município de Cuiabá, o Antenor Figueiredo, daqui a pouquinho também tentando conversar aqui com o Diego Guimarães, que é outro autor dessa audiência pública. Mas, secretário, o senhor ouviu clamores populares, explanações aqui dos parlamentares e uma das reclamações, por exemplo, como disse agora há pouco aqui o Dilemário Alencar, é quanto a esse tempo aí da licitação proposta de mais 20 anos, com mais 10, totalizando 30 anos, a 2050 iria essa licitação. O que o senhor tem a dizer depois de tudo que o senhor ouviu aqui? Bom dia. Primeiramente dizer que foi muito produtiva essa audiência, né? Vários questionamentos, várias sugestões. Deixar claro também aqui que já é a segunda, nós fizemos a primeira audiência oficial, que foi em dezembro, para que nós pudéssemos lançar a licitação. E em relação ao prazo, né, da concessão, nós preocupamos em fazer uma concessão onde possa atrair os empresários para Cuiabá, uma vez que esses investimentos são muito caros. Nós queremos qualidade e conforto para os nossos usuários, mas para que aconteça isso, eles têm que investirem. Então, assim, a média das concessões é de 10 a 20 anos. Nós colocamos por 20 anos, é prorrogável por mais 20 anos. Então, isso aí vai ser estudado, fizemos vários apontamentos aí, agora vai ter esse fórum. Nós estamos aqui para ouvir e trazer essa licitação, o que há de melhor para o transporte coletivo e na maior transparência possível que o prefeito determinou. A audiência pública e o fórum, eles podem, então, alterar ao final aquilo que está sendo proposto pela prefeitura, que está sendo colocado pela prefeitura, como, por exemplo, essa questão do tempo, podendo ser, por exemplo, 5 anos, 10 anos, ao invés de ser 20 mais 10? Olha, primeiramente nós temos que nos preocupar para que haja essa licitação, tá? Tem várias cidades aí, como Rondonópolis, né, se deu licitação deserta, não tem transporte coletivo, está com transporte coletivo precário, Rondônia. Então nós precisamos garantir com que Mato Grosso, Cuiabá, que é o nosso caso, atraia os investidores para Cuiabá. E alguns pontos, sim, poderemos fazer alguns apontamentos, não vejo porquê, desde que sejam pontos que não alterem o prazo do edital e que não venham influenciar num novo edital, eu não vejo problema nenhum em fazer alguns aditamentos. Quanto ao ar-condicionado, 70%, não é prudente, não é mais prudente, secretário, que primeiro se ofereça a qualidade, depois se cobre por essa qualidade, e não o contrário. Primeiro, se você coloca um preço de R$ 4,10, depois você cobra com a promessa de, em determinado tempo, colocar todo o sistema de coletivo do transporte com ar-condicionado. Não seria melhor, primeiro, equipar com ar-condicionado toda a frota e depois fazer com que haja o aumento?
Olha, vamos lá. Esse 410 agora é desse sistema atual que nós temos aí, tá? Nós exigimos, né, na licitação que a empresa que quiser participar já vai ter que entrar com 30% no mínimo de ônibus com ar-condicionado no nosso sistema. Hoje nós temos 60, então nós colocaríamos para 120. Eu acredito, né, que essa briga deve ficar entre as empresas de 30%, 40%, 50%, chegar a 50%, 60%. Eu, por mim e pelo prefeito, colocaríamos 100% dos ônibus ar-condicionado. O que alimenta um sistema é a tarifa, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Não adianta a gente trazer um ônibus com ar-condicionado 100% assim, de repente, né, e a tarifa não der conta de ser paga pelos nossos usuários. Ok, muito obrigado, Antenor Figueiredo, secretário da CEMOB, Secretaria de Mobilidade Urbana. Tem aqui ainda, o finalzinho, as pessoas aqui estão aguardando em torno, o rescaldo, né? Porque, afinal de contas, terminou nesse instante aqui a audiência pública aqui na Câmara Municipal para discutir a licitação, primeiramente esse processo que já está nas ruas, que é o edital, que está causando polêmica. A gente vai voltar a falar sobre esse tema na próxima edição aqui do SBT Comunidade, inclusive amanhã ouvindo o promotor de justiça Roberto Turim acerca dessa audiência e do que está sendo discutido nesse instante. Eu volto com você, Agnello. Obrigado, Paulo, pelas informações, né? Eu penso que já foi um grande avanço essa audiência pública proposta pelo vereador Dilemário Alencar.